Olá, mulheres, bom dia. Vamos para mais um devocional? Hoje também vamos falar sobre uma personagem que quase nunca é citado e é bom buscar um pouquinho na genealogia. É uma coisa difícil de se fazer, eu também buguei meu cérebro, ficou bem confuso, mas eu vou tentar explicar de uma maneira fácil para vocês. O nome dela é Jeozabate, em algumas versões, Josebate, que a gente sabe que varia o nome de acordo com a região, no hebraico, no aramaico. Então, o nome dela, vamos usar Jeozabate aqui. Ela era casada com o sacerdote Joiada. Lembra-se de Atalia? Atalia era casada com o rei Jorão. Aí veio Jeú, matou Jorão e Acasias, que era o marido e o filho dela. Acasias reinava e nisso Atalia reinou e mandou matar todos os descendentes do marido, do rei Jorão, para que ela reinasse. Só que nessa história toda existia uma mulher piedosa, que era Jeozabate, que era tia, ela era irmã de Acasias. No momento aconteceu isso, 2 Reis 11:2. Mas Jeozabate, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, ela era meia-irmã, ela era filha de outra mulher dele. Tomou Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs para ele a sua ama na recâmara e escondeu de Atalia, assim não o mataram. O rei não tinha permissão de entrar na casa do sacerdote. E a recâmara, nós até brincamos, eu brinquei com a Miri agora, recâmara era um armário, era um quarto onde ficava um armário, guarda-roupas e produto de limpeza, utensílios domésticos da casa. Então era um lugar quase não frequentado na casa e somente frequentado por pessoas autorizadas. Então nós brincamos que aquele guarda-roupa enorme que eu, a Patrícia e a Mira montamos, a Mira colocou roupa, por ser flat, né, lugar pequeno, ela colocou roupa e colocou alguns produtos de limpeza. Então, eu fiz uma brincadeira com ela, que ela tem uma recâmara lá. Ai, nunca ouvi essa palavra. Eu falei, eu já ouvi a palavra, mas também não sabia que tinha esse significado. Viverem aprendendo, né? Eu também aprendo com os devocionais. Então, o menino Joás, que tinha 7 anos, ficou nesse lugar. Então, quando mataram todos os descendentes, Joás reinou. E essa mulher piedosa, né? Existe uma coisa aqui nesse versículo que fala furtando, né? Aí os legalistas vão falar, nossa, mas ela pecou, ela errou, ela cometeu um crime e um pecado, ela furtou. Então tem coisas na Bíblia que cabe à soberania de Deus, como as parteiras hebreias, não é mesmo? Aqui não é diferente, Deus é Deus e apraz a ele fazer o que é de direito. Então, alguns escapes, Deus envia algumas coisas que para o ser humano é loucura, né? As coisas de Deus é loucura para o ser humano e as coisas do ser humano é loucura para Deus. Então, aqui era para um bem maior. E sabe qual a importância dela ter salvo esse menino? Além dele reinar, né? Além dela discipulá-lo, mostrava que ela era uma mulher piedosa. Ele fazia parte do tronco de Davi, que foi outra palavra que eu achei interessante. Falei, deve ser trono, né? E fui pesquisar. É uma metáfora bíblica para dizer que era da dinastia de Davi, da família de Davi, os descendentes, que dele deveria vir o Messias. Olha que importante a atitude dessa pessoa, fazer o bem. Sem saber a quem, ela não teve revelação nenhuma falando que Joás seria da genealogia de Jesus. A profecia de Jesus já existia. Porém, ela não teve revelação que ela fazendo bem a Joás, ela salvaguardava a vinda de Jesus, não é mesmo? Então aqui, que nós aprendemos com essa pessoa piedosa? A fazer o bem. A gente tem acompanhado a vida do candidato a vereador, que ele não foi eleito, também por... Ele está brigando na justiça, diz que teve votos o suficiente para ser eleito e não contabilizou. E ele está numa luta na justiça aí e diz que até alcançou o voto que vai ser também impresso, porque não contabilizaram os votos dele. Ele chama Eduardo Cornélio e ele trabalha resgatando os adictos, né, da rua.
tem um trabalho muito legal, de alguma forma eu tenho orado por ele, de alguma forma eu tenho sentido a necessidade de ajudá-lo, eu e as minhas irmãs, quem tiver no coração aí, quiser. Porque o que acontece? Cada pessoa dessa que tá na rua tem uma história e tem uma família que chora por ela. Meu coração sinceramente arde em ajudar essas pessoas, né? Teve um comerciante que estava dando comida e aí mandaram ele parar de dar comida porque estava aglomerando, né? Essas pessoas são mal cheirosas porque dormem na rua. E aí ele falou assim, então tá bom, então eu vou cobrar R$1 deles, e ele dava dinheiro aqui de Ribeirão. Dava dinheiro para eles comprarem. O pessoal falou assim, joga comida no lixo que eles pegam. Olha, então, meninas, o que eu quero dizer aqui, a importância dessa mulher, o marido dela era um sacerdote, e ela levou esse menino para casa, não só salvaguardando a vida dele, mas teve um discipulado também. Dá para ver que o comportamento dele como rei, que ele destituiu os altares a Baal, destruiu, dá para ver que o comportamento deles eram sacerdotes tementes ao Senhor, a Jeová. E aqui Kuyper vai fazer uma observação muito legal, muito delicada, que ele fala, até vou deixar uma tarefa aqui para vocês, que eu pesquisei e não encontrei. Mas ele fala que ela era provavelmente uma mulher semi-reclusa, era uma mulher assim, introspectiva, ficava dentro do templo, e provavelmente uma mulher de grande calma interior, objetivo, mas com uma mente clara, que sabia como agir quando os homens estavam indecisos, confusos. Ela se encarregou da gravidade da situação, olha, ela se arriscou, né? E arriscou-se no perigo que Atalia ouvisse o que havia feito. Ainda assim não hesitou em seu ato heróico, e sua coragem se espalhou até que o marido, 6 anos depois, foi quem tomou a iniciativa e foi o braço executor da sentença de Deus sobre a vida de Atalia. Olha a importância de ser uma mulher, sabe aquele negócio, a mulher que não fala toda hora, né? Existe um princípio que a pessoa que não fala toda hora, quando fala, é ouvida, as pessoas dão importância. Então, a gente não tem necessidade de falar a todo momento. E não só falar, mas ter uma atitude. A atitude dela foi tão corajosa que ela influenciou o próprio marido, que era um sacerdote, um homem sábio, um homem cheio de características boas. E a gente sabia que no Antigo Testamento, né, era olho por olho, dente por dente, até que ele se levantou corajosamente para defender o povo, mandando executar Atalia, que a gente sabe que tinha uma vida licenciosa e com perdão, não vou pedir perdão, porque essa palavra, apesar de parecer que ela tem uns maus auspícios, o significado dela nada mais é que a palavra desgraçada. Ela e a mãe dela, Jezabel e Atalia, foram pessoas desgraçadas, totalmente fora da graça de Deus. Então essas duas receberam o triste fim, o fim que elas mereciam, não é mesmo? E esse princípio eu aprendi com meu pai falava que fulano de tal agia de tal maneira, sem temor a Deus, que teria um triste fim na vida. E várias vezes nós tivemos a oportunidade de testemunhar mesmo. Então, que fica essa palavra no nosso coração, fazer o bem sem ver a quem, né? A gente escolhe quem a gente vai salvar, mas Deus coloca no nosso coração o que a gente deve fazer. E muitas vezes, fazendo bem para as outras pessoas, a gente descobre que esse bem faz bem a gente também, né? Lembra do exemplo da Madre Teresa de Calcutá? Ela sofria de uma grande depressão e ela começou a ajudar os outros e isso ajudava no autotratamento. Amém? E o discipulado traz para dentro de casa, né? Tem uma passagem ontem, eu não vou me lembrar certinho, que eu estava ouvindo eu ouvi de Reis, 2 Reis 9 até o 12 para eu poder assimilar um pouco para o estudo de hoje. Aí tem uma parte que fala, né? Vem comigo que você vai ver a bondade do Senhor. Eu não lembro quem fala, deixa eu ver se eu acho aqui. E no 7º dia que Joás foi ungido rei,
Joiada chama os capitães dos cários para poder mostrar para ele: venha comigo, venha ver a bondade do Senhor. E Joiada leva Joás para fazer essa aliança com o Senhor. E no capítulo 12 vai discorrer sobre o reinado de Joás. Depois da morte do sacerdote Joiada, infelizmente Joás se corrompe, faz um altar a Azerá, uma deusa. E depois quem vai reinar é o filho dele, Amazias, e levanta o profeta Zacarias para falar novamente sobre a idolatria, né? É engraçado, você estuda, você acha que eles estão em adoração ao Senhor, de repente eles se corrompem, infelizmente. Mas ele teve esse discipulado e na presença do seu tutor, ele manteve esse testemunho. Então, e o mais importante aqui lembrar que foi através de Joás, né, da genealogia de Davi, que veio o Messias. Então, que Deus provê, todas as coisas cooperam para o bem, né, segundo o chamado seu propósito. Então, a gente vê o propósito de Deus se cumprindo aqui na vida de Joás, através dessa mulher piedosa, Jeozabade. Qual é o nosso papel, então, comparado a Jeozabade? Ter esse coração, sabendo que hoje nós também somos chamadas como sacerdote, povo eleito, povo exclusivo de Deus. Então, é nossa obrigação. É só a mulher do pastor? Né? Coitada, Jeozabade devia sofrer. É só a mulher do pastor? É o pastor que faz isso? Não, todos nós temos que abraçar uma pessoa, trazer para dentro de casa, igual Joiada fez. Vem ver a bondade do Senhor. Vem ver, só vem. Deus é maravilhoso, né? Ser uma mulher piedosa, amorosa, uma mulher doce, introspectiva, introvertida, não tira essa coragem, né, de tomar uma atitude. Desde que seja a vontade do Senhor, isso tem que ser feito. Amém? Excelente dia, Deus abençoe e que fale através da vida dessa mulher maravilhosa também. Amém? Deus abençoe. A solidão vem, ela quer me destruir, e o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo, e a culpa quer me convencer de que isso vem de mim, pondo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim.